Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa muitos ensinamentos. Aqui Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração. O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria. Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus, abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração, se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela começa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas conversa. Mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu porém invocarei a quem? A Deus. E o Senhor o quê?
me salvará. Aí ele diz: de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo? Homens que oravam de manhã, oravam meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê, Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. A pessoa pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido as orações. Deus é Deus que ouve orações. Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual, e eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de Ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando. Olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja. Olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho. Foi no banheiro, falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o Teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir. Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou. Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz, de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia, engano, não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor. Quando você vê
Preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo, criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações, no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais, porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus, porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim: o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes no mundo físico não tem ninguém do seu lado,
Mas ele disse aqui, ó, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas, pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um. Mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga, maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado, vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga, maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar. Mas sempre você tem Deus. Digo, eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar, está 50 versículo aqui, o 19. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua. Nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, mais brandas do que o azeite. Contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade. Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem. Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde. Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não.
Tem gente aqui, se tivesse dito não um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje, que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque do último versículo, leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus. Que nós só temos direções confiando em Deus. Que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída. Só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro. Eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar. Confiar em Deus aqui dentro é fácil. Confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por favor, de Isaías 50:10. Põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar,
quando não tiver uma luzinha no final do túnel, pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você. Ele é Deus, Ele é a nossa segurança. Pode vir o que for contra, quem confia em Deus vence. Quem confia em Deus é como os montes de Sião, que não se abalam. Se você se abalou com alguma coisa, se você está com medo de alguma coisa, entregue tudo, lance tudo em Deus, e pode sair daqui confiando que vai dar certo.